Senhores senadores, senhoras senadoras, há meses o Brasil está dividido nas ruas e aqui dentro, entre os que desejam interromper o mandato da presidente Dilma a qualquer custo e os que desejam mantê-lo a qualquer custo. O país entrou em um choque de torcidas com pouca reflexão sobre as consequências perigosas para qualquer desses dois lados. Desde antes do processo, senhor presidente, tentei evitar essa situação e fracassei. Fracassei quando lá atrás alertei com discursos, artigos e propostas sobre os riscos que ameaçavam o Brasil devido à irresponsabilidade fiscal, decretos autocráticos e até as pedaladas, ainda que sem esse nome ainda naquela época. Desde 2011 alertei que o Brasil precisava de um impeachment de todo o modelo econômico, social e político brasileiro, e não apenas da presidente. O povo nas ruas indicava isso. Queria caçar todos nós, deputados, senadores, governadores, prefeitos, presidente. Fracassei, porque ninguém deu ouvidos a isto. O povo queria eleição geral para todos os cargos. O impeachment que estamos para votar não vai aplacar a raiva do povo. Caminharemos, se não já, mas em algum momento, para eleições gerais, provavelmente. Fracassei quando, nas primeiras semanas do governo Dilma, propus um acordo de governabilidade. A presidente tinha um mandato, mas não tinha condições de cumpri-lo diante das frustrações com suas propostas não cumpridas e nem cumpríveis e pela óbvia falta de apoio parlamentar em uma sociedade dividida. Seu governo e seus partidos estavam desmoralizados pela corrupção, as finanças públicas quebradas, as ruas em ebulição. Eu queria ajudar a uma presidente que havia ganho o mandato nas urnas, junto com o seu vice do PMDB. Fracassei também quando, ainda em fevereiro do ano passado, tentei abrir um diálogo entre as forças políticas, empresariais e intelectuais. Procurei, por exemplo, os ex-presidentes da República. Pedi que deixassem de lado suas diferenças e iniciassem o embrião de um pacto pelo Brasil. Com os senadores Randolph, Capiberibe, Lídice, Assir e Lazier, fomos à presidente Dilma. Entregamos-lhe uma carta na qual dizíamos que o Brasil tinha 3 ameaças adiante: o seu impeachment pelo Congresso, que não era bom, a cassação de sua chapa pelo TSE, que não era bom, ou a continuação de seu governo, que não seria bom tampouco. 3 alternativas ruins. E dissemos que a melhor saída seria ela vir ao Congresso, reconhecer seus erros, dizer que seu partido era o Brasil e não o PT ou qualquer outra sigla, dizer que ainda tinha 3 anos de mandato e convidar todas as forças políticas, inclusive da oposição, para um governo amplo de unidade que atravessasse os próximos anos até 2018. Fracassamos também, Randolph, Capiberibe e outros senadores, quando apresentamos aqui a ideia de um grande acordo para anteciparmos as eleições, inclusive por um plebiscito consultando a opinião pública. Não houve incentivo do governo, nem simpatia formal da sua bancada aqui dentro. Fracassei ainda quando, ao longo dos últimos 2 meses, estive 4 vezes com a presidente, com a intenção de saber como ela garantiria, caso voltasse, um clima de governabilidade política, como administraria a economia, como manteria os programas sociais diante da trágica crise fiscal, caso o impeachment não fosse aprovado. Foram conversas muito agradáveis, instrutivas, refinadas culturalmente, mas inócuas. Saí das reuniões respeitando a pessoa da presidente Dilma, mas sem confiança de que a volta da presidente Dilma seja positiva para o futuro do Brasil. Não encontrei razão que justificasse, pelo bem do Brasil, a volta de seu mandato e o 14º ano de governo por seu partido. Mas, desde o início desse processo, eu decidi e informei que voltaria pelo que fosse melhor para o Brasil, respeitando as regras da Constituição. Não votaria no que fosse mais simpático para meus amigos, eleitores, leitores, aliados tradicionais, o mundo intelectual no exterior. Disse que votaria pelo Brasil,
mesmo que isso significasse um suicídio político e até sentimental, mas desde que cumprindo a Constituição. Resisti das pressões que recebi, mas não manifestei meu voto. Para mim, sempre esteve claro que o retorno da presidente traria de volta e agravada a crise construída ao longo dos últimos anos, especialmente em 2014, e que eu havia alertado desde 2011. Sempre esteve claro para mim que precisamos virar a página do aparelhamento da máquina política pública, dos erros da política econômica, das manipulações de marketing, da irresponsabilidade fiscal que ameaça o futuro do Brasil e compromete todas as forças progressistas como coniventes. Mas o presidencialismo não prevê voto de desconfiança ao chefe de governo. A Constituição exige identificar e julgar crime de responsabilidade cometido pelo presidente da República. Por isso, continuei sem definir meu voto, tratado como indeciso. Agora, temos o parecer da comissão do impeachment, presidido pelo senador Raimundo Lira e elaborado o parecer pelo senador Anastasia, e que oferece a brecha legal para a declaração de desconfiança, unindo o presidencialismo com o parlamentarismo. Estamos em um sistema híbrido, em um presidencialismo que nos permite fazer o voto de desconfiança do governo e, ao mesmo tempo, o impeachment da presidente. Embora apenas membro suplente da comissão, acompanhei os trabalhos, estive presente nas votações, me pronunciei sobre o relatório, estudei suas principais formulações, encontrei informações substanciais de que houve, sim, descumprimento de regras constitucionais, senadora Anastasia. Pode-se discutir o tamanho desses descumprimentos, a dimensão do crime, até mesmo lembrar o fato de que presidentes e governadores terem também cometido essas irregularidades. Pode-se lembrar que o presidente interino atual fez parte do governo, poderia até ser responsável também pelo descumprimento. Pode discutir que a chamada dosimetria que os juízes usam para determinar o tamanho da sentença esteja exagerada ao definir o impeachment. Mas a Constituição não oferece outra sentença, nem oferece outro presidente. Oferece a possibilidade do impeachment e do vice-presidente substituir. Passados todos esses meses, creio que nossa responsabilidade com o país exige um governo diferente dos 5 anos do governo Dilma e que os seus atos justificariam impeachment se esta votação fosse hoje. Graças ao trabalho da comissão especial e do relatório, dispomos de dados para considerar que houve ferimento à Constituição. Mas ainda temos semanas, 2 ou 3, para que a decisão final seja tomada aqui, sob a presidência do presidente da Corte Suprema. Neste momento, estamos para aprovar o parecer da comissão e a continuação do processo. Ainda faltam 2, 3 semanas de debates, de análise, de julgamento, e a gente sabe que a dinâmica social, política e, sobretudo, policial no Brasil pode reservar surpresas. Para mim, pouco prováveis que aconteçam, mas pode acontecer. Hoje, eu voto pela aprovação do parecer da comissão. Com base política nos riscos para o Brasil da volta à presidente Dilma e com base também no ferimento à Constituição que aconteceu durante o seu governo. A volta do governo Dilma significaria a continuidade do mesmo velho modelo que o povo resiste e que faz repulsa na incapacidade de enfrentarmos os problemas fundamentais do país. Por isso, eu voto sim pelo fim do aparelhamento, da quebra da Petrobras, das estatais, fundo de pensão e responsabilidade fiscal, falta de vigor transformador. E lembro que nós aqui vamos ter uma responsabilidade, sendo o governo. Senador Cristóvão Buarque, agradeço a Vossa Excelência.